Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre crimes de tortura. Torturar significa causar sofrimento físico ou mental desnecessariamente a alguém. Aqui a gente já percebe de início que tortura é um retrocesso. Tortura vai de encontro a tudo que se tem de mais moderno no direito penal nacional e estrangeiro. Tortura é causar sofrimento, é crueldade, é dor desnecessária. Isto nos leva aos tempos remotos, onde, além da autotutela, as penas eram brutais, cruéis, completamente retributivas, onde era aplicado uma pena totalmente desproporcional para o comportamento praticado pelo agente. Depois, mais modernamente, mas ainda no estado antigo, nós tínhamos aquelas penas em praça pública, como por exemplo, pena de morte. No período da Inquisição, em especial a Inquisição espanhola, que foi tida como a mais sangrenta de todos os tempos, aí sim era um horror. Pena, prática penal, pena significava dor, sofrimento. Praticou uma infração, receberia uma sanção. Esta sanção era sofrimento desnecessário. Na maioria das vezes, pena de morte, mas não só tirar a vida de alguém, o que já é um absurdo, mas, em especial, pena de morte em praça pública, por exemplo, ateando fogo em alguém, ou com a pena através do empalamento, onde era introduzido em determinado orifício da vítima uma estaca de madeira que atravessava o corpo e saía na garganta. Ou ainda, nós tínhamos uma série de outras formas, como, por exemplo, o apedrejamento e o enforcamento em praça pública. Ou ainda aquela situação onde eram amarradas as mãos em um veículo de tração animal e os pés em outro. E cada um destes veículos puxavam a vítima para um lado. Aqui, a pena era aplicada até que o corpo dela viesse a se romper. Se a vítima sobrevivesse, é porque era inocente. Se morresse, é porque era culpada. Isto era a Inquisição. A Inquisição significava que o Estado buscava a retribuição por aquele mal causado pela sociedade, pelo infrator. Só que essa retribuição não tinha nenhuma proporcionalidade. O importante era que era um processo sigiloso, sem direito à defesa. Publicidade era só relacionada à sanção penal. Nada de contraditório, duplo grau de jurisdição, garantias individuais para o cidadão, nada disso. Garantia somente para o Estado. Agora, com o chamado século das luzes, a partir de meados do século XVIII, com o iluminismo, onde o direito penal começou a se modernizar, em especial através do chamado César Beccaria, aqui a gente percebe que o direito penal começou a se modernizar. O Marquês de Montesana nos ensinou o que é verdadeiramente direito penal moderno. Ele escreveu um livrinho chamado de livrinho pela forma poética na qual ele escreveu sobre o direito penal na época. E lá ele dizia sobre proporcionalidade, sobre o banimento de penas cruéis, penas de morte, falava da necessidade do processo ser público, com direito à defesa, a um juiz, a um órgão julgador imparcial. Isso tudo fez com que a doutrina da época e a atual chame de livrinho no sentido sentimental, carinhoso, em face da colaboração que ele fez, porque foi um salto enorme para a modernização do direito penal. A partir de então, se viu a necessidade de discorrer sobre culpabilidade de forma ferrenha, sobre proporcionalidade da pena, sobre necessidade da pena, tudo isso em busca do quê? Da proteção do ser humano, da integridade física, da integridade psíquica, intelectual do ser humano. Se percebeu que, a partir de então, não era objeto do Estado, e sim o Estado é que era criado em prol do cidadão, do ser humano. Este é o mais importante. O ser humano é
o próprio Estado. O Estado é para ele é protegido. A dignidade do ser humano é o mais importante. E foi a partir, em especial, da Segunda Guerra Mundial, que nós passamos a observar uma série de ordenamentos legislativos, inclusive da Organização das Nações Unidas, dispondo sobre a proteção do ser humano em relação à sua dignidade. Vamos então discorrer sobre algumas destas convenções. O primeiro passo foi com a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. Depois, fomos para a Convenção contra a Tortura ou qualquer outras formas de tratamento ou penas cruéis, de dezembro de 1984, assinada pelo Brasil em 85 e ratificada em 89, já em observação da Carta Magna, da Constituição Federal Brasileira. Temos ainda a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de 1969. Por fim, a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Todas estas que acabamos de citar expõem sobre o banimento das torturas ou das penas cruéis, bem como de qualquer conduta desumana do Estado em relação ao cidadão ou de uma pessoa em relação a outra. Foi exatamente buscando a prevenção desse tipo de comportamento e, uma vez que não fosse possível, então, que se chegasse à repressão, que a Constituição Federal de 88 dispôs, no artigo 5º, em 2 incisos relacionados à tortura. O primeiro deles é o inciso 3º, que dispõe que ninguém será submetido à tortura ou penas degradantes ou desumanas. Também temos o inciso 43, onde o legislador constituinte fez a previsão da necessidade de ser criada uma lei que tratasse dos crimes hediondos e dos equiparados a ele, como tráfico de entorpecentes, terrorismo e tortura, e a eles fossem vedadas a fiança, a anistia e a graça. Com isso, a gente percebe que não poderia ser diferente a intenção do legislador. Sempre a prevenção da dignidade e da pessoa humana, que é o mais importante da nação. O artigo 1º, inciso 3 da Constituição, já prevê a necessidade da proteção à dignidade humana e à integridade física e psíquica do cidadão. Agora, o Código Penal, entrando diretamente na esfera criminal, repressiva, faz alguma previsão relacionada ao crime de tortura, professor? Não, o Código Penal não dispõe e nunca dispôs sobre o crime de tortura. Nele nós temos uma circunstância agravante, prevista no artigo 61, e temos uma circunstância qualificadora relacionada ao crime de homicídio, que seria o homicídio qualificado pela tortura, onde a intenção do agente é matar a vítima, mas no iter criminis, no meio do caminho, ele resolve causar sofrimento desnecessário a ela. Isso então, homicídio qualificado pela tortura. Contudo, o fato do Código Penal brasileiro não dispor sobre o crime de tortura não significa que não existe crime de tortura previsto na legislação pátria. A primeira legislação que tratou dele foi o Estatuto da Criança e Adolescente, que no artigo 233 fazia a previsão para o crime de tortura. Porém, o sujeito passivo, a vítima, era somente a criança, que vai até os 12 anos de idade, ou o adolescente, de 12 a 18. Então, embora o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, tenha feito esta previsão, só havia crime de tortura para criança e adolescente. Para pessoas acima de 18 anos, não havia crime de tortura na nossa legislação. Seria então sempre maus tratos, lesão corporal ou talvez homicídio qualificado pela tortura, mas nunca crime de tortura se a vítima tivesse idade superior a 18 anos. E foi exatamente buscando a proteção da dignidade humana que o legislador criou
a Lei 9.455 de 1997, que revogou expressamente o crime de tortura previsto lá no Estatuto da Criança e Adolescente, porque agora ela tipifica as condutas de tortura, seja para criança, adolescente, adulto, idoso, para todas as pessoas. Vamos à análise dos crimes em espécie previstos na Lei de Tortura. Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, constitui crime de tortura. Inciso 1º, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Alínea A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Alínea B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Alínea C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Como vimos anteriormente, a tortura existe desde o momento que os cidadãos convivem. Agora, crime de tortura para todos os brasileiros só existe a partir do ano de 1997. No artigo 1º, no inciso 1º, o legislador discorreu sobre 3 crimes de tortura. Na alínea A, sobre o crime de tortura-prova. Na alínea B, o crime de tortura para a prática criminosa. E na C, tortura racial ou discriminatória. Em relação ao crime de tortura-prova, a ideia do torturador é causar sofrimento físico e mental na vítima até que ela venha a confessar um crime, ou que venha a prestar informações sobre quem são os demais comparsas, os demais delinquentes que participaram da conduta delituosa. Aqui, a finalidade é específica, buscar uma prova, seja para a investigação policial ou para o deslinde da ação penal. A tortura para a prática de crime pode ser no sentido de que a vítima vai ser submetida, compelida, constrangida a praticar uma infração penal. Enquanto ela não tiver esta conduta, seja ativa ou omissiva, para a prática de um crime, vai ser torturado pelo criminoso. Aqui é importante lembrarmos que precisa ser sob coação moral irresistível, porque se for relacionada à coação física, então vai haver a exclusão da própria figura típica, da tipicidade, porque aí não tem a conduta, não tem o dolo ou a culpa por parte do sujeito que pratica o crime, porque estava sob efeito de tortura. Neste caso, só quem vai responder pelo crime é o torturador. Qual crime? O crime de tortura e mais o crime que o torturado venha a praticar. A mesma coisa vai ocorrer quando for sob coação moral irresistível, porque é uma causa que exclui a culpabilidade. Por fim, no inciso 1º, nós temos a tortura racista, seja por discriminação racial ou religiosa. Aqui é bom lembrarmos que o legislador deixou de fora aquela discriminação relacionada ao país ou região do país, povo, etnia, como também deixou relacionado a aspectos políticos e sexuais. Nestas situações, havendo qualquer sofrimento desnecessário, ou será maus tratos, ou lesão corporal, ou dependendo da situação, até mesmo homicídio. Mas não será o crime de tortura, porque o de tortura exige elemento subjetivo específico, intenção, dolo específico por parte do torturador. Vamos agora ao crime de tortura-castigo, previsto no artigo 1º, inciso 2º da Lei de Tortura. Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, inciso 2º, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. Aqui precisa haver o animus corrigendi, a intenção de aplicar um castigo a um subordinado
seja como repressão por algum ato praticado ou como uma medida cautelar para prevenir que o sujeito venha novamente praticar aquele comportamento. Podemos dar como exemplo a relação do pai para o filho, do tutor para o tutelado, do curador ao curatelado, ou relacionado aos professores em uma escola, ou até mesmo dentro de uma entidade hospitalar. O importante é que tenha a intenção de castigar ou de uma medida acauteladora, de prevenir o mesmo comportamento. Fica muito discricionário para saber se realmente era a intenção de correção ou não. E é exatamente aqui que vem a diferença dos crimes de maus tratos. Porque maus tratos têm o ânimo de corrigir. Agora aqui o pai extrapola o poder de correção. Aqui ele, castigando, vem a aplicar sofrimento desnecessário ao filho. Então não vai incorrer no crime de maus tratos previsto no artigo 136 do Código Penal, mas sim neste crime de tortura. Como exemplo, podemos dar aquele pai ou aquela mãe que o recém-nascido ou o menino pequeno, menos de 1 ano, tem um problema que está sempre chorando e os pais agridem. Existem uma série de situações absurdas, aberrantes, onde inclusive essas crianças podem vir a ser queimadas por ferro quente de passar roupa ou jogadas na parede. Isso é maus tratos? Lógico que não. Isso é o crime de tortura. Tortura, castigo. Crime de tortura de preso ou de pessoa sujeita à medida de segurança. Lei 9.455 de 1997. Artigo 1º, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Por que isto é crime? Lógico, o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 49, diz que o preso não sofrerá nenhuma ofensa à sua integridade física ou psíquica. A pena, a aflição da privação de liberdade já é um constrangimento, já é um sofrimento que o apenado está passando. Porém, ele é um sofrimento legal, legítimo, necessário para a manutenção da ordem e da paz pública. Agora, o que não pode é o Estado ultrapassar esse limite. Havendo a tortura, por exemplo, por parte de um agente penitenciário em relação ao preso, vai incorrer nas penas do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Tortura. O legislador trata do chamado crime próprio, porque exige uma condição específica não só do criminoso, do torturador, que seria um agente público, bem como do torturado, que é um apenado ou uma pessoa sujeita à medida de segurança. Como exemplo, podemos dar aquelas situações onde o sujeito apanha na penitenciária com toalha molhada, ou toma choques, ou o sujeito torturador coloca uma agulha bem fininha na ponta do nariz que ela vai entrando aqui assim e não deixa a marca, ou bem no cantinho dos olhos, ou vem a introduzir em alguns orifícios do apenado determinados instrumentos que o levam a um sofrimento completamente desnecessário. Podemos ainda citar como exemplo aquelas situações onde não é dado a ele, sem um justo motivo, os direitos previstos na Lei de Execuções Penais, como o direito à visita, pegar sol ou até mesmo a visita íntima prevista na lei, exatamente com a intenção de que o apenado, juntamente com a namorada, companheira, esposa, venha a ter contatos mais próximos, íntimos, carícias pessoais em um determinado local, inseparado dos demais detentos. Passamos ao estudo do crime de tortura na forma omissiva, previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9455. Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Tem determinadas pessoas que têm a obrigação legal de agir para evitar a ocorrência do resultado. A partir do momento que elas venham a se omitir, vão responder pela conduta delituosa.
é o que parte da doutrina chama de garante, porque ele tem o dever de garantir que o resultado não vai ocorrer. No crime de tortura também tem esta previsão, porque o legislador sabe que, por exemplo, o administrador do presídio deve manter a ordem dentro do seu sistema prisional. Se ele vê que pode ocorrer determinado comportamento, ele é obrigado a agir para evitá-lo. Se ele se omite, responde pelo crime previsto no parágrafo 2º. Mesma coisa vai acontecer quando, após a prática do delito, ele fica sabendo e vem a ser conivente com o fato e não apura buscando a repressão deste infrator via procedimento administrativo disciplinar e comunicação às autoridades competentes, como autoridade policial e órgão do Ministério Público. Vai incorrer aqui no parágrafo 2º do artigo 1º, só que a pena é de detenção. Isso significa que não se equipara a crime hediondo, porque por ser punido por detenção, como regra vai cumprir pela quantidade da pena em regime semiaberto e não integralmente fechado, como diz a Lei 8.072. Além do mais, é importante lembrarmos que crime punido com detenção também é afiançável, também é possível de liberdade provisória e impossibilidade de ser decretada a prisão preventiva. Por fim, como garantia do torturador que venha praticar esse crime, além dos benefícios que acabamos de expor, também é previsto o artigo 89 da Lei 9.099, que trata da suspensão condicional do processo, o chamado sursis processual, que também é possível porque aqui a pena mínima é de 1 ano, conforme prevê o artigo que acabamos de citar. Vamos agora ao crime de tortura qualificado, previsto no artigo 1º, no parágrafo 3º da Lei de Tortura. Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. O crime de tortura poderá ser qualificado pelo resultado mais gravoso, seja a lesão corporal grave ou seja o resultado morte. A intenção do torturador era exclusivamente causar sofrimento desnecessário, por exemplo, para obter a confissão de um crime. Só que, dos meios utilizados para obter esta confissão, ele acabou se excedendo e causando lesão corporal grave ou a morte da vítima. É o que se chama de crime pré-ter-doloso, porque tem dolo no préter, no pretérito, no passado, na conduta de torturar e culpa no resultado morte ou lesão corporal grave. Aqui é importante lembrarmos que é bem diferente o homicídio qualificado pela tortura do crime de tortura qualificado pela morte. Enquanto no crime de homicídio estamos tratando de um crime puramente doloso, onde a intenção é matar, mas no meio do caminho quer causar sofrimento desnecessário para a vítima, aqui não. Aqui ele quer torturar, mas o resultado vai além do pretendido. Crime pré-ter-doloso, resultado culposo. Causas de aumento de pena. Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1º, se o crime é cometido por agente público. Inciso 2º, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3º, se o crime é cometido mediante sequestro. Vai haver a incidência de uma causa especial de aumento de pena se o crime for praticado por agente público.
Logicamente, é importante lembrarmos que se a função pública, se ser servidor público ou agente público fizer parte do tipo penal, aí não vai haver a incidência desta causa de aumento, senão, logicamente, estaremos tratando do chamado bis in idem, punir duas vezes sobre a mesma situação fática, o que é vedado pela legislação brasileira. Também vai haver a incidência da causa de aumento em relação à hipossuficiência das vítimas, porque elas têm menor possibilidade de se defender. Nos casos de crianças, adolescentes, idosos, que são aquelas pessoas com idade superior a 60 anos, conforme prevê o Estatuto do Idoso, bem como aquelas pessoas que sofram de alguma deficiência e as gestantes. Aqui mostra maior reprovabilidade da conduta do agente, por isso, maior deve ser a sanção penal a ele aplicada. Por fim, nós temos ainda quando a tortura é mediante sequestro. Aqui significa que é sequestro ou cárcere privado. Ele tem o seu direito de locomoção cerceada para ser torturado. Ô professor, isso aí não é aquele crime lá do 159 do Código Penal, né? A extorsão mediante sequestro. Nada a ver uma coisa com outra, amigo. Por quê? Porque o crime do Código Penal lá do 159 é um crime contra o patrimônio. A ideia do criminoso é extorquir, receber uma vantagem ilícita, indevida, econômica, pela soltura, libertação ou resgate do sequestrado. Aqui não. Aqui vai torturar, mas para isso segregou o torturado. Não tem intenção patrimonial. Mas então, professor, daí é o 148 do Código Penal, o sequestro ou cárcere privado, né? Responde pelos dois crimes, né? Também não. Vai responder exclusivamente pelo crime de tortura com essa causa de aumento. Porque o artigo 158 é meio, é iter criminis, está na conduta criminosa para chegar na finalidade de tortura. Por isso fica absorvido pelo crime de tortura. Efeitos da sentença condenatória, que estão previstos no artigo 1º, no parágrafo 5º, que é totalmente autoexplicativo. Vamos a ele. Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Aspectos processuais e penais. É importante nós lembrarmos que o crime de tortura é equiparado, assemelhado ao crime hediondo, por previsão constitucional e também da Lei 8.072 de 90. Para isso a gente precisa ver os parágrafos 6º e 7º do artigo 1º da Lei de Tortura. Vamos iniciar com o parágrafo 6º. Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A lei de tortura é especial, ela dispõe sobre um crime em especial, portanto, dá tratamento especial para o torturador. Isto significa que, embora a lei dos crimes hediondos vede uma série de direitos fundamentais do cidadão, aqui no parágrafo 6º, a gente percebe que o legislador só vedou anistia, graça e fiança. Isto significa que não vedou o indulto e não vedou a liberdade provisória. O indulto nós sabemos que é uma forma de graça, só que coletivo. Então, vedando a graça expressamente, de forma implícita está vedando o indulto. Porém, em relação à liberdade provisória, vedou somente a fiança. Isto significa que, embora inafiançável, o crime de tortura é suscetível de liberdade provisória. Vamos então ao parágrafo 7º do artigo 1º da Lei 9.455. Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º,
iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, salvo no caso do parágrafo 2º. Por quê? Porque o parágrafo 2º é aquele crime punido com detenção, onde então ele vai iniciar no regime semiaberto. Significa, professor, que os demais crimes de tortura, então, admitem a progressão do regime? Exatamente isso. Vamos agora ao princípio da extraterritorialidade da lei penal, previsto no artigo 2º da Lei de Tortura. Este dispositivo legal ensina que vai haver a incidência da lei de tortura, ainda que o crime tenha sido praticado no estrangeiro, desde que a vítima seja brasileira, ou se o agente se encontrar sob jurisdição nacional. No artigo 3º, o legislador trata da aplicabilidade da vigência imediata. A lei entrou em vigor na data de sua publicação. E já o artigo 4º é causa de revogação expressa do crime de tortura previsto no artigo 233 do Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos agora às dicas de estudo de hoje. Então, pessoal, finalizando o nosso encontro de hoje, deixo para vocês como dicas de estudo a obra Leis Penais Especiais Anotadas, dos doutores José Geraldo da Silva, Wilson Lavorente e Fabiano Genofre, da editora Milênio. Por hoje é só, até uma próxima oportunidade.